Olá, conselho do perito. Fisioterapia forense é a mesma coisa que fisioterapia do trabalho? Não é. Já vou falar que não. E a gente confunde muito isso. Na verdade, isso é uma confusão que vem lá desde a época da faculdade. Por que isso? Isso acontece porque a primeira vez que o fisioterapeuta teve contato com a perícia foi na fisioterapia do trabalho, nas perícias de ergonomia. Foi onde a gente começou nessa área. E aí isso se perpetua até hoje, porque como a gente não tem muitos profissionais atuantes e não temos, talvez, professores que estão no mercado de trabalho atuando com fisioterapia forense dentro das universidades, acaba que a perícia ela é citada, ela é apresentada ao acadêmico quando se fala em ergonomia, fisioterapia do trabalho, mas não é a mesma coisa. Inclusive, isso é uma discussão que a gente até levantou em outros momentos, porque às vezes os crefitos colocam a perícia dentro da Câmara Técnica de Fisioterapia do Trabalho. Isso é um erro. Porque se for discutido uma perícia ou uma ação forense a nível criminal, como se vai discutir isso dentro da Câmara de Fisioterapia do Trabalho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes os conhecimentos da fisioterapia do trabalho se encontram com a fisioterapia forense, principalmente nas questões envolvendo ergonomia. A ergonomia é um ponto de encontro entre a fisio do trabalho e a fisioterapia forense. Mas enquanto a fisioterapia do trabalho ela tem um caráter muito, muito preventivo, né, de você preventivo e corretivo, de você cuidar da saúde do trabalhador, e não e ajudar a empresa, principalmente que ela não seja levada a sofrer um processo trabalhista. A fisioterapia forense não tem esse condão. Ela não atua preventivamente na saúde do trabalhador. E ela também não atua corretivamente na saúde do trabalhador. Ela é um ato transversal. É avaliar alguém, fechar o diagnóstico e entregar. Então, fisioterapia forense ela não tem a ver com fisioterapia do trabalho. Elas se encontram na ergonomia, mas elas não são a mesma coisa. E isso é uma falha, porque às vezes a gente vê gente misturando tudo, né? O cara fala em fisioterapia forense como se fosse só ergonomia. E mais, que eu acho um erro crasso. Fala só em perícia em locus. Em locus. Meu, a perícia no local de trabalho ergonômica, ela é um ato dentro do universo da fisioterapia forense. Então, olha só, perícia trabalhista é um pedacinho da perícia. E perícia é um pedacinho da fisioforense. Então não é a mesma coisa. Ah, eu vou fazer uma pós em fisioterapia do trabalho porque eu quero atuar com perícia. Isso é um erro. E você vai ter um monte de matérias falando de prevenção e correção e ajuda ao trabalhador e uma matéria só de perícia. Então não é a mesma coisa. Ah, mas eu para atuar com fisioforense eu preciso pós-ergonomia. Não. Não, porque uma pós-ergonomia nem tem foco em perícia, gente. Então não mistura tudo não. Separa na sua cabeça. Sim, muitas vezes essas áreas elas se encontram. Eu mesmo posso... A minha formação acadêmica me empurrou. Eu fiz a pós em fisioforense e de tanto trabalhar nessa área, acabava que eu fazia contato com as empresas e as empresas estavam precisando fazer ações preventivas e corretivas dentro do seu universo ali e acabavam me contratando e eu acabei tendo que aprofundar os conhecimentos da fisioterapia do trabalho. E nisso eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho
e depois eu me submeti à prova da especialidade e passei. Hoje eu sou especialista profissional em fisioterapia do trabalho, especialista profissional Abrafit Cofito. Então eu tenho lá o título de especialista. E todas as minhas tarefas, todas as minhas habilidades, elas estão resguardadas no CBO do fisioterapeuta do trabalho e também na resolução 465. Mas elas não são a mesma coisa. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está pensando que você quer atuar com perícia, você vai fazer uma pós em fisioterapia forense. Ou perícia, pós em perícia, enfim, tem um monte de pós por aí. Não, eu quero atuar com saúde do trabalhador. Eu quero trabalhar com ergonomia. Você vai para essa pós. Então, não são em absoluto a mesma coisa. Se encontram, né? Se fazem uso da ergonomia como uma... A ergonomia, ela está dentro da fisioforense, né? A gente usa os conhecimentos da ergonomia para fazer perícia, mas em absoluto é a mesma coisa. Até porque, como eu já narrei, a fisioterapia do trabalho é uma especialidade da fisioterapia reconhecida pelo COFITO. A fisioterapia forense, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, ela não é uma área de atuação dentro da ótica do COFITO. O COFITO reconhece como área de atuação a perícia e a assistência técnica. Mas a jurisconsultoria e a arbitragem, que são outros papéis, né, que o fisioterapeuta forense atua e assume, o COFITO não faz menção a isso. Ah, mas é porque é proibido? Não, não é que é proibido. O que não está na lei dizendo que você não pode fazer, você pode. Então, o COFITO não proibiu você de atuar com fisioterapia forense, inclusive de falar sobre fisioterapia forense. Porém, quando ele fez a resolução lá em 2016, ele pontuou essas áreas: perícia e assistência técnica. Por qual motivo? Não sei. Também não vamos discutir isso no vídeo, mas entenda. Fisioterapia forense não é a mesma coisa que fisioterapia do trabalho. Elas se encontram, como, por exemplo, a fisioterapia forense se encontra com a especialidade de traumato-ortopedia, ela se encontra com a pneumofuncional, com a neurofuncional, ela é transversal. A fisioterapia forense, ela atravessa todas as especialidades da fisioterapia. Todas as especialidades vão ter um quê de fisioterapia forense. Se você olhar, se eu não me engano, é o inciso 5 das especialidades, vai estar escrito lá. E que é uma das habilidades daquele especialista profissional é fazer laudos, pareceres e relatórios. Laudos, pareceres e relatórios. Laudos, tá? Então, ela é transversal, mas ela não é a mesma coisa. Fechou? Quer me ajuda, então, para se transformar em fisioterapeuta forense? Eu posso te ajudar. Tenho formações tenho capacitações nessa área que podem te transformar em 8 semanas em fisioterapeuta forense. Quer me ajuda? Manda um e-mail, me manda um direct lá na rede vizinha, me manda um sinal de fumaça, eu vou te ajudar. Comenta esse vídeo, compartilha com quem não sabe ainda e conta comigo nessa jornada. Fechou? Valeu? Fui!